Carol, estou usando anastrozol, ou estou usando tamoxifeno, letrozol, exemestano. Quais chás eu não posso tomar? Ou quais chás eu posso tomar? E aqui eu já começo respondendo essa pergunta, gente. Não existe uma lista padronizada de chás, tá? Seria muito bom, né? Mas a gente tem uma infinidade de chás neste país, né? No nosso país. E tem coisas, tem substâncias, inclusive, que estão sendo importadas, né? E muitas pessoas já têm feito uso. Então, assim, só falando do que a gente tem aqui no nosso país, dá muito pano para manga, tá, gente? E a gente não tem estudos científicos que nos embasam, né, com segurança para dizer a você, né, que você que está tomando um anastrozol, um letrozol, um tamoxifeno, pode usar esse chá ou não pode? A maioria a gente não tem. E aí a gente vai pesquisar pelo nome científico da planta, para procurar estudos científicos com relação àquela planta, para ver dos ativos, do que já se sabe sobre essa planta, se tem estudos com ela, né, com animais, por exemplo, já assim, poxa, tem um indício, porque isso vai muito da cultura popular, né? Isso, medicamento é assim, né? A indústria não desenvolve um medicamento do nada. Se observa na natureza, o conhecimento popular, isso vai passando e fala, isso aqui tem um potencial. E ali vai se investigar, né? Para isolar um ativo, para ver se esse ativo realmente funciona. Depois vai testar lá num bichinho de laboratório, né? Ocasiona a doença no bichinho. Depois testa para ver se funciona. Testa uma dose, vai testando doses, até doses bem altas. E aí de repente mata o bichinho, então sabe que ali foi uma dose tóxica para o bichinho. E assim, até chegar nos estudos em humanos e em humanos com alguma comorbidade. No caso aí falando de câncer, para testar, por exemplo, um medicamento que vai ser aprovado para algum determinado tipo de câncer, os estudos eles seguem dessa forma. E isso demora aí pelo menos 5 ou 10 anos, né? Em média, e as pesquisas caminham nesse processo. Então a gente ainda tem um longo caminhar aí falando com relação às substâncias naturais, os chás. Então, já de antemão, eu peço para você que está aqui, bom senso, né? Pegue leve, mas lembrando, falando, já respondendo para vocês que não existe uma lista de chás, né? Inclusive as minhas alunas, quando elas entram no Recomece, né, que é o meu programa de acompanhamento, elas preenchem um formulário e lá eu pergunto, por exemplo, medicamentos de uso eventual, que são aqueles que você usa de vez em quando, se tem uma gripe, se tem um resfriado, se tem algum sintoma, alguma coisa, o que você costuma usar? Os medicamentos de uso habitual, que são aqueles que você usa todos os dias. E com relação aos chás e às substâncias que você gosta de consumir. Então, a gente tem um padrão e é cultural também. Então, por exemplo, eu gosto muito de chá de erva doce, de camomila, né? De alecrim, de vez em quando, enfim. Então, isso é perguntado também para as alunas. E elas me falam, olha, Carol, ou do chimarrão, aí o pessoal do sul. Então, eu tenho costume, eu gosto muito de tomar esse chá. É com base nisso, nessas informações que vocês me passam, no caso minhas alunas, com base no tratamento que elas estão fazendo, nos sintomas que elas estão apresentando também. Então, isso tudo tá lá para elas preencherem para mim. Então, nos sintomas apresentados, com base em tudo, nos medicamentos, nos outros medicamentos, porque aqui a gente está focando, né, na questão do tratamento do câncer de mama. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode te ver você, mulher, como o câncer de mama. Você não é um câncer de mama. Cada uma é única. Vocês estão em fases de vida diferentes. Vocês podem ter problemas de saúde diferentes. E a gente não pode deixar de levar isso em consideração. E os medicamentos outros que vocês possam utilizar. Então, se você controla uma glicemia, se você controla um colesterol elevado, uma pressão elevada, enfim. Então, tudo isso é levado em consideração na minha análise para as alunas, quando elas me relatam algum tipo de chá que elas gostam de tomar ou que elas querem tomar dentro da rotina delas, dentro da cultura de cada uma. Vocês entenderam? Então, a análise é feita dessa forma.